do quinto domingo da Páscoa, nos apresenta Cristo videira. E como Deus é infinito e fonte de tudo que existe, nós vemos Ele também se apresentar como bom pastor, como luz, porque Deus é todo-poderoso e infinito. E cada apresentação desta é um aspecto da riqueza infinita de Deus que nos auxilia, nos ama e daquilo que Ele é. E nos ajuda a compreender o seu mistério. Por isso agora Ele se apresenta nesse quinto domingo como Cristo videira e nos coloca como os ramos. Isso nos lembra, traçando um paralelo com São Paulo, apóstolo, quando ele fala que Cristo é a cabeça da igreja e nós os membros. Por isso, quando Cristo se coloca como videira e nós os ramos, está falando em primeiro lugar do povo de Deus, está falando em segundo lugar da própria igreja que é Ele, e nós incorporados a Ele como ramos, como membros. Ele é a videira, Ele a cabeça, Ele é a fonte de tudo. Portanto, a igreja não é apenas uma instituição humana, acima de tudo, é uma instituição divina. Mas compreendido isto, precisamos ainda meditar um dos aspectos que o Evangelho hoje nos apresenta. O Cristo nos fala que os ramos precisam ser podados. A poda, que significa limpar, tirar os excessos. E para que o agricultor ele poda os ramos? Por que ele tira os excessos? É para que aquele ramo ganhe um novo vigor, ganhe uma nova vida, e ele assim multiplique os seus frutos, porque foi podado, foi limpo, foi melhorado, foi aperfeiçoado. Portanto, toda planta ou todo ramo, sem poda, sem os cortes, sem tirar os excessos, acaba crescendo sem limite. E quando a planta ou um ramo cresce sem limite, ela fica pesada, ela invade ambientes, toma espaços e acaba atrapalhando. Um crescimento sem poda, sem limite, deixa inclusive a planta feia, o ramo fica feio, o galho ou o ramo também fica pesado, com excesso de folhas, com excesso de sujeira. Por isso, a poda, a limpeza, impede que o galho quebre, que ele fique pesado. Planta, ou ramo, ou galho sem limpeza, fica feio, perde a sua beleza. E quando nós podamos os galhos, os ramos, de seja qual for a planta, nós tiramos o excesso e nós percebemos a beleza daquela planta. E nós percebemos que ela rende mais, que florescem novas folhas, que brotam flores, frutos. E é por isso que Cristo usa essa comparação dele, videira, igreja, nós os ramos, igreja,
mas ramos que precisam ser podados, limpos, trabalhados, para ganharem a beleza da videira, para ganharem a vitalidade que a videira tem, que é Cristo. Portanto, conosco também é assim, como nessa comparação com a videira e os ramos. Tudo que em nós cresce sem limite, tudo que em nós cresce sem disciplina, tudo que em nós cresce sem correção, sem aperfeiçoamento, sem conversão, tudo que em nós cresce sem nós nos trabalharmos e nos deixarmos trabalhar por Cristo e sua igreja, pela sua verdade e pelo seu amor, tudo que em nós cresce sem a poda, sem os cortes, perde a beleza, pode nos quebrar com excesso de peso, nos suja, oferece perigo para aquele galho, para aquele ramo, para aquela pessoa, porque fica cheio demais e não consegue também render o que precisaria render e acaba inclusive incomodando, porque está pesado demais de coisas, de situações, ou às vezes está cheio de si. Por isso, a poda, a limpeza, é algo que o católico precisa sempre deixar que ela aconteça. E que Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, na ação da sua igreja, possa sempre nos podar, nos limpar. Porque quando uma pessoa não se deixa podar, não se deixa corrigir, não se deixa orientar, não está aberta para repensar a sua vida à luz da palavra e à luz do amor e da verdade de Deus, ela fica cheia, pesada, suja, portanto, sem a limpeza, ela não se converte, acaba se tornando cheia de intolerância, porque não poda, cheia de ignorância, porque não poda, cheia de egoísmo, porque não poda, não limpa, cheia de desequilíbrio, porque também não é cortada, não tem limite, cheia de agressividade, cheia de si, arrogante, às vezes desrespeitosa e às vezes tão cheia de si que não consegue se desenvolver, podendo cair até numa depressão. Portanto, nós, seres humanos, se não vivemos o processo da poda, poderíamos chamar também isso processo de educação, e a educação que serve tanto para os nossos relacionamentos no mundo, no dia a dia, mas também educação na fé. Se não vivemos esse processo de orientação e correção e de limpeza, de conversão, nós acabamos nos tornando galhos ou ramos pesados, feios, que não rendem fruto, que não conseguem crescer porque estão com excesso de coisas. Por isso, nesse quinto domingo, nós somos chamados a viver um processo contínuo de limpeza, de poda, feita por Cristo e a sua igreja. Esse é o autêntico processo de conversão que nós somos chamados. De quando em quando é preciso que nós deixemos a verdade de Deus fazer uma limpeza dentro de nós, tirar os excessos, daquilo que atrapalha o nosso crescimento humano e espiritual, daquilo que atrapalha sermos pessoas maduras, de uma maneira humana, mas também na fé. É bem verdade, meus irmãos, minhas irmãs, e a própria palavra de Deus fala isso num outro trecho, que no início a poda
o corte, a correção, ela dói. No início nós pensamos que a poda, esse corte, é um desastre. Parece que está destruindo tudo. Eu lembro que uma vez, quando fui celebrar missa no Carmelo São José, aqui na Arquidiocese, as irmãs carmelitas, as monjas, fizeram uma poda dessa no jardim delas. E estava só os gravetos lá no jardim, tudo podado. Eu digo, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Estava feio. Mas as irmãs sabiam o que estavam fazendo, como todo bom jardineiro. Depois de alguns meses, aquelas plantas que foram podadas ficaram mais belas ainda, ganharam um novo vigor, e o jardim ficou mais belo ainda. Portanto, dentro dessa lógica, quando nós nos deixamos moldar, quando nós nos deixamos orientar, corrigir, quando nós repensamos a nossa vida à luz da verdade e do amor de Deus, orientados pela Igreja Cristo Videira, deixando que nós sejamos os ramos que são limpos, nós, como a planta, refloresceremos com uma vitalidade maior, mais belos, mais exuberantes, mais cheios de vida, de entusiasmo, mais equilibrados, mais maduros na fé e nos nossos relacionamentos. Por isso, por mais que a poda, que o corte, que a correção, que o repensar seja difícil, e por mais que isso mexa com você, por mais que isso remexa com o seu interior, não tenha medo e não fuja da correção, da orientação, da poda, da limpeza que Deus quer fazer no seu coração, na sua vida. A correção, a orientação, coloca o dedo na ferida, é verdade. Expõe as nossas contradições e os nossos erros que nós temos, é verdade. É difícil, dói, porque nós enxergamos a miséria que há em nós. Mas também é bom enxergar as misérias que existem em nós, porque eu só posso me tratar quando eu conheço a doença. Eu só posso corrigir quando eu conheço o erro. Eu só posso melhorar quando eu sei que alguma coisa não está funcionando bem, principalmente em mim mesmo. Claro, sempre com a ação de Deus, porque Jesus deixa claro que sem Ele nós não fazemos nada. É impossível essa poda, esse crescimento, sem que ele seja sobre a luz de Deus, sobre o pastoreio de Deus, sobre a orientação da videira, com a seiva, com a vida que vem da videira, que é Cristo. Sim, eu não vou enganar ninguém. É difícil admitir nossos erros e falhas, porque geralmente em nós há um orgulho, há uma resistência. É difícil admitir nossas contradições e incoerências, vícios e maus hábitos. Muita gente empurra isso para debaixo do tapete. Muita gente ignora ou põe a culpa nos outros, ou se irrita quando alguém evidencia que você tem um erro, tem uma falha, ou tem incoerências, ou está agindo errado. Se alguém mostra, nossa, nós nos tornamos agressivos, parece que mexeu com uma onça. Com todo respeito à onça. A gente só falta devorar o outro. Parece que a fúria desperta em nós e nós nos tornamos pessoas agressivas. Quando não, nos afastamos
e não queremos mais saber daquela pessoa, daquela situação. Ao invés de aprendermos a repensar, ao invés de aprendermos com o sofrimento da vida, com as críticas, com a orientação de Deus, repensar a vida e crescer com aquilo. É a poda, é a limpeza, é tirar da cruz ressurreição, é o esvaziamento para que estejamos cheios de Deus. Assim os ramos devem proceder diante da videira. Infelizmente, nós não sabemos ser podados, não sabemos ser corrigidos, não sabemos ser orientados, e muitas vezes não queremos o limite da poda, da correção, não queremos abrir mão daquele ponto de vista, não queremos admitir que erramos, ou porque não queremos ficar por baixo, ou porque de fato teimamos e equivocadamente achamos que estamos certos. E aí se multiplicam as dores, os conflitos, se multiplicam os desentendimentos, as injustiças, porque o católico não sabe se enxergar. Ou como eu costumo brincar, que isso é coisa séria, mas eu costumo ironizar dizendo que o católico precisa de um comprimidozinho, de uma pílula chamada Simancol. Tem que se mancar, tem que olhar no espelho, e tem que perceber quem ele é para poder crescer e de fato se converter. Porque se você não sabe quem você é, se você não encontra-se consigo mesmo, como é que você vai se encontrar com Deus? Porque está cheio de orgulho, está cheio de si, não tem espaço para Deus. Por isso, a poda, o corte, é necessário, indispensável para a nossa conversão. Não há conversão sem limpeza, sem poda, sem corte, sem correção, sem repensar a vida à luz da verdade de Deus e do seu amor. Repensar a vida para que nós ganhemos uma vida nova. Viver a fé é essa permanência com Deus, essa correspondência de amor, essa comunhão com Deus, essa união com Ele, que fatalmente precisa me levar a viver uma constante limpeza, uma constante repensar, que me leva nessa convivência, nessa intimidade com Deus, permanecendo nele, tirar os excessos, limpar a sujeira, repensar as atitudes. Se a minha fé não está fazendo isso, se a minha vivência de fé não promove isso, alguma coisa está errada, está incompleto. É por isso que tem gente que reza, continua um cavalo batizado. Reza, continua na bebedeira. Reza, continua na prostituição. Reza, continua fazendo briga com tudo e com todos. Porque não se repensou. Porque não fez as podas. Porque não deixou a verdade de Deus limpar aquilo que está errado na sua vida. Quando eu medito a palavra, essa palavra, ela precisa me ajudar a podar meus defeitos e incoerências. Quando eu rezo, essa oração precisa fazer com que eu perceba que eu preciso mudar em algum aspecto da minha vida. A vivência da fé precisa podar, precisa limpar e trabalhar meu coração, meu interior, minha consciência. Senão, do contrário, nós estamos só praticando ritos, rezando fórmulas, repetindo num ritualismo sem sentido, coisas que não estão transformando a nossa vida. É legalismo, é ritualismo, depois se transforma inclusive em ódio, porque se o outro não faz conforme a minha cartilha, o outro não presta. E eu começo a criticar o outro. Quer dizer, a vivência da fé não é para isso. Do contrário, meus irmãos,
Se a fé e a vivência da fé não me leva a melhorar, ela não serve. Se eu não faço a limpeza do meu interior, num contínuo processo de conversão, essa fé não serve. Se eu estou mais odiando do que amando, essa fé não está servindo, não está penetrando, não está surtindo efeito. Eu não estou deixando a verdade de Deus, a seiva que vem de Cristo videira, converter a mim, que sou ramo. Hoje as pessoas não se examinam mais. Elas têm dificuldade de admitir seus erros por orgulho, ou porque estão no barulho, ou nas distrações. E é por isso que muita gente não cresce, não se converte, não vai para frente. Nós precisamos nos deixar podar, limpar pela palavra, pelo amor, pela verdade de Deus, para que Ele trabalhe em mim. Isso, como disse, não é fácil. Enxergar os limites, trabalhar o próprio erro e as fragilidades é desafiador. Aceitemos esse desafio com o auxílio de Cristo, que não nos abandona. Nós somos um campo de batalha, nós somos uma obra em construção, nós somos esses ramos que precisam ser podados constantemente para produzir frutos de amor, frutos de perdão, frutos de justiça, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, frutos de tolerância, frutos de paz, frutos de generosidade, frutos de bondade. Com Cristo, nós precisamos podar todo o ódio e deixar o ódio, e não deixemos o ódio secar o ramo que somos nós. Com Cristo precisamos podar a injustiça e não deixar a injustiça secar o ramo que somos nós. Com Cristo precisamos podar o orgulho e não deixar que o orgulho seque o ramo que somos nós. Com Cristo podar a dureza de coração e não deixar que essa dureza de coração pode o ramo que somos nós, aliás, seque o ramo que somos nós. Com Cristo nós precisamos podar a intolerância e não deixar que a intolerância seque o ramo que somos nós. Com Cristo podar a maldade e não deixar que essa maldade seque os ramos que somos nós. Confrontar a verdade de Deus com tudo aquilo que há em mim e repensar a minha vida é um autêntico processo de conversão. Em vez de ficar olhando para os outros, aprendamos a cuidar de nós mesmos para depois podermos cuidar dos outros. Se eu não me deixo podar, eu não gero fruto. Eu acabo me tornando alguém que gera frutos amargos, porque muitas vezes eu estou na lógica do mundo ou seguindo a mim mesmo. E o fim dessa pessoa é se tornar ramo seco, sem Deus, cheio de si e do mundo. E eu gostaria de terminar essa homilia nos questionando, eu e você. Eu estou me esforçando para deixar Cristo me podar e assim eu repensar as minhas atitudes? O que é que eu preciso deixar que Cristo limpe, pode, corte em mim? O que está te atrapalhando na tua caminhada? Quais são as dificuldades que você tem? O que é excesso que está pesando no ramo que é você? Você precisa limpar isso? Já não está na hora de começar a fazer uma limpeza, uma faxina, à luz de Cristo, na sua verdade, no seu amor? O que eu preciso deixar Cristo podar, limpar em mim? Deixe Cristo fazer a limpeza no seu coração, no seu interior. No início dói, mas depois você vai ver